E ontem o presidente Jair Bolsonaro reafirmou que o auxílio emergencial será estendido até o fim do ano. Ele falou em dezembro, valor ainda não definido. Infelizmente, ele não pode ser definitivo, mas vamos continuar com ele, mesmo que seja com valores diferentes, até que a economia realmente possa pegar em nosso país. Vai ser até dezembro, só não sei o valor. Tom de campanha aqui do presidente Jair Bolsonaro, falando isso aqui num ato público. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, defende que as próximas parcelas sejam menores do que R$300. O presidente, é claro, gostaria de um pouco mais do que isso, até porque a popularidade do presidente da República aumentou muito nos últimos meses, à medida em que o auxílio emergencial chegou a mais famílias. E agora é uma questão de fazer conta, negociar com o comércio e saber também qual vai ser a vontade política do governo de gastar mais nesse momento. Tem entrevista ao vivo chegando sobre esse assunto, né, Agostinho? É isso aí. Quando o Quinto Sinal está marcando 8h45, está com a gente o pesquisador da área de economia aplicada do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o Daniel Duque. Tudo bem, Daniel? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A gente ouviu aí o que disse o presidente. E foi o que a Thaís disse mesmo, né? O presidente percebeu que as pessoas gostam de receber auxílio emergencial, né? Que caiu bem, lógico, na pandemia também, mas para alguns, Daniel, o governo está numa certa armadilha agora, né? Porque a popularidade do presidente cresceu e qualquer presidente, qualquer governante quer isso, mas tem o outro lado da economia, porque as contas não fecham. Acho que o presidente falou que são 50 bilhões por mês para manter esse auxílio nesses termos de R$600 que não devem ser mantidos. Mas é demais ou é isso mesmo? Surgiu uma armadilha aí para o governo federal, hein, Daniel? Bom, de fato, o auxílio emergencial ele tem um valor muito alto e uma cobertura muito alta, né? Hoje em dia, mais da metade das famílias brasileiras vivem com pelo menos um beneficiário, né, do auxílio emergencial, ou seja, é bem mais, por exemplo, do que o Bolsa Família, que tinha uma grande cobertura, tem 25% da população que cobria, né? E, além disso, o valor do benefício de R$600 também é muito elevado. Chegava, inclusive, próximo ali da renda de mais ou menos 40% da população, bastante coisa. Então, quando você junta essas duas coisas, você cria esse custo, né, de 50 bilhões por mês, tendo em vista que o Bolsa Família ele custa 33 bilhões por ano. Ou seja, então realmente é um gasto muito maior do auxílio emergencial e que gera esse problema, porque quanto mais a gente dá esse benefício agora, né, e ainda é claro que é necessário, mas, enfim, quanto mais o governo decide estender, enfim, quanto maior o valor for o benefício, mais endividado o governo vai ficar, né? Isso aí é contratação de dívida pública, porque a gente está em déficit já muito elevado. E aí, nos anos seguintes, quando a gente voltar a ter o teto, quando a gente voltar a ter a LRF, a Lei de Atividade Fiscal, enfim, tudo isso vai pressionar o governo a reduzir bastante seus gastos. Daniel Duque, que é pesquisador do IBRE, da GV, conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. A gente vai refazer a ligação rapidinho, porque o som tá meio estranho, não é? Tá. Do Daniel, e é um assunto muito importante, não é, Agostinho? A gente tem que falar mais a respeito disso, porque ele coloca lado a lado duas necessidades essenciais. E às vezes elas são contraditórias. Uma é de dar alento àquela população que ficou absolutamente sem renda no momento da pandemia. E a economia vai voltando, a gente tem tido aqui indicadores de aumento de produção industrial, de melhora de expectativa em relação ao PIB. Vai fechar negativo, é claro, mas a gente já teve projeção de 7%, 8% de queda do PIB e hoje, na pesquisa Focus do Banco Central, essa projeção de queda está na margem ali dos 5,5%. Mas demora muito para que essa melhora pequena e gradual chegue à ponta do emprego. Então, essas pessoas que perderam renda vão ter dificuldade para retomar. Várias delas não tinham nenhum tipo de renda e, nesse momento, também conseguem ter. E aí a gente sabe que essa é uma das explicações para o aumento na popularidade do presidente. Esse é um lado, né? O outro lado é o lado do equilíbrio fiscal, da impossibilidade do governo continuar gastando muito mais do que deveria
no longo prazo, no momento de emergência, é claro, há a compreensão até do mercado financeiro de que é uma situação ali especial, mas para 2021 o quadro vai ser outro. E é por isso que a gente chamou aqui o nosso entrevistado, o Daniel Duque, para falar conosco a respeito disso. Daniel, você está me ouvindo bem? Te ouço bem, senhor? Ah, então tá bom. Daniel, qual é hoje a relevância em termos de renda para a população mais pobre do pagamento do auxílio emergencial? Se você for pegar os 30% mais pobres do país, cerca de 2/3 da renda deles hoje vem do auxílio emergencial. Ou seja, é um peso bastante relevante. Se a gente pegar realmente os mais pobres ali, os 10% mais pobres, o auxílio emergencial hoje corresponde a mais de 95% da renda deles. Assim, é um percentual muito elevado, o que mostra realmente que há uma parcela grande da população que hoje depende quase que absolutamente desse benefício. O Daniel, a gente estava vendo, por exemplo, há casos de distorções flagrantes, né? Então, acho que é no Piauí, hoje o número de pessoas que recebem benefício é quase o dobro de pessoas com registro em carteira. Então, isso claramente é uma distorção que não é de hoje, né? Então, a queda de emprego no Brasil é algo que vem se arrastando já há algum tempo, essa crise vem se arrastando já há algum tempo e ficou agravada com a questão da pandemia. E o que se espera quase uma torcida, não é uma convicção, é uma torcida para que no final do ano que vem a gente já tenha um quadro bem melhor, quem sabe no segundo semestre do ano que vem a gente tem uma retomada do nível de empregos. Aliás, o governo federal já comemorou, né, discretamente os números do CAGED, que mostraram a criação de alguns registros em carteira, ainda muito distante, muito longe de ser algo que indique uma solução a médio prazo do problema. O que eu quero te perguntar, Daniel, é o seguinte: se critica o Bolsa Família, quem critica o Bolsa Família critica no seguinte sentido, de que ele acaba fazendo com que as pessoas não procurem emprego, que as pessoas se contentem com aquele benefício que pinga mês a mês. Isso seria ruim, lógico, para o país como um todo e para as famílias também, né, que ficam restritas a esse benefício. Como é que a gente foge dessa tendência das pessoas aguardarem o benefício, o assistencialismo do governo e não buscarem uma reinserção no mercado de trabalho, hein, Daniel? Na verdade, no caso do Bolsa Família, isso não é verdade, né? O valor do programa ele é muito pequeno, né? Ele costuma ser de R$200 por família, o que, enfim, permite basicamente apenas que tal família tenha mais do que consiga ter o que comer em casa. E há bastante estudos empíricos, né, que mostram que o programa não teve qualquer efeito negativo sobre o desejo de trabalhar das famílias. É claro que com o auxílio emergencial, essa história é diferente. O auxílio emergencial ele tem um valor maior e as pessoas podem, de fato, ficar em casa com uma qualidade de vida razoavelmente equiparada com a situação sem trabalhar. Mas o próprio objetivo do auxílio emergencial era esse, né? Era permitir que as pessoas ficassem em casa sem que tivesse uma perda de bem-estar, né? Agora, no caso do Bolsa Família, isso, assim, tudo que a gente tem hoje de evidência mostra o contrário, mostra que as pessoas continuam entrando no mercado de trabalho por ter previsibilidade de renda, elas conseguem, inclusive, crescer, né, profissionalmente mais, procurar empregos melhores, enfim, e isso tem impactos positivos sobre toda a economia. Daniel, qual que é a transição que você enxerga possível para essa situação de hoje em relação ao pagamento cheio do auxílio emergencial para um outro momento? Você vê uma saída gradual desse benefício? Eu acho que o governo optou corretamente, né, pela decisão de estender o auxílio até dezembro e com valores menores, né? Provavelmente, né, assim, o ideal seria que a cada mês ele diminuísse um pouco para que as famílias não tivessem perdas de renda muito bruscas, né, muito abruptas. Porque o problema todo é que, como o programa ele é muito caro, dá muito dinheiro para muita gente, quando ele acabar, isso vai ter um impacto bastante negativo sobre a renda das famílias, especialmente as mais pobres, né?
mesmo criando aí um Renda Brasil que tenha um maior orçamento, enfim, não vai ser possível equiparar o volume de transferências que estão sendo feitas para as famílias hoje num ano de normalidade como vai ser de 2021. Então, de fato, a gente vai precisar de um valor gradualmente menor do auxílio, assim, esperando, né, uma recuperação do mercado de trabalho. Assim, caso isso aconteça, isso vai ajudar também na transição. E aí, um Renda Brasil, provavelmente já com maior orçamento, que não vai ser nem perto do que hoje se transfere com auxílio emergencial, mas pelo menos juntando todos esses fatores, a transição ela vai ser menos negativa, né? Esse é o ponto, acho, significativo, né? A gente vai chegar num momento em que o auxílio emergencial vai deixar de existir, forçosamente vai deixar de existir, e não é nenhum exagero dizer que a gente não vai estar ainda com pleno emprego, né? Nem próximo disso, né? A gente vai estar ainda com muita dificuldade. A gente viu também, Daniel, que algumas medidas do governo federal durante a pandemia, ao contrário do auxílio emergencial, não deram tão certo assim. Houve uma fatia muito pequena de empresas que entraram no programa de auxílio previsto pelo governo, até por dificuldades do próprio governo, até por falta de agilidade do próprio governo. Você acha que por aí, tentando incrementar esse auxílio para as empresas, para o empregador, para o pequeno empregador, pode ser uma alternativa interessante? Eu acho que pode ser interessante, mas também acho que o momento um pouco que passou, né? Tem toda essa questão. Os programas que o governo tentou implementar ali para as empresas, eles teriam sido importantes no momento ali em que as empresas estavam paradas, tendo custos, né? Enfim, agora, óbvio que ainda há uma parte da economia parada, enfim, mas o grosso já está voltando, né? Agora os problemas são outros, né? Os problemas são, de fato, a situação pós-auxílio, a situação, a própria situação de recuperação das empresas, a situação de como vai estar o comportamento das famílias, enfim, nessa situação toda. Então, de fato, acho que não tem muito como evitar um certo choque negativo, né, com a redução do auxílio. Acho que todo mundo tem que estar preparado para isso, não só as famílias, mas também as empresas, né, e enfim, a economia no geral. Ela acho que vai sofrer negativamente, né, com o fim do auxílio, e não há muito como, enfim, contrapor esse choque que vai acontecer. A gente tem que estar esperando por isso. E, enfim, tentar fazer a transição da forma mais suave possível. E a gente não pode esquecer, não é, Daniel, que algumas famílias tiveram, com o auxílio emergencial, aumento da renda. Esse não era o objetivo do auxílio, é claro, o objetivo era fazer com que a população que ficou sem renda com a pandemia conseguisse passar por esse período, mas pelas regras que foram colocadas, pessoas, por exemplo, que nunca tinham trabalhado, pessoas que não procuravam emprego, tiveram a possibilidade ali de atender a todos os requisitos e receber também o auxílio emergencial. Então, em algumas famílias em que apenas uma pessoa, por exemplo, trabalhava e as outras não, várias podem ter conseguido o auxílio emergencial e isso fez uma diferença danada, né, Daniel? Não, sem dúvida. Inclusive, eu cheguei a fazer um estudo tem umas 3 semanas que mostrava que justamente mais de 30% da população, em relação a 2019, teve um crescimento da renda. Assim, e isso foi por causa do auxílio. Assim, se não tivesse havido o auxílio, todo mundo do Brasil, todos os estratos de renda, do mais rico ao mais pobre, teriam perdido rendimentos. No entanto, como houve esse auxílio, que realmente tinha um valor muito elevado, a gente teve aí quase cerca de 1/3 da população que, ao contrário, teve um crescimento da renda. Foi realmente uma situação... A gente teve agora, está tendo hoje uma experiência inédita, né, de transferência, de um programa de muito volume que realmente mudou um pouco a cara da pobreza e da dificuldade no Brasil momentaneamente, né? A gente tá em uma situação em que hoje a gente estava com cerca de 6,5% da população abaixo da linha de extrema pobreza, agora está em 2,5%, assim, muito abaixo. Então, é uma situação nova. O Brasil está se vendo com uma cara diferente do que ele sempre teve. Em um momento, extremamente, em um momento que deveria estar sendo muito difícil, né? E muito socialmente difícil, né?
É verdade. E essa informação que você traz, né, Daniel, é fundamental até para a gente entender por que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro cresceu tanto no período, não é? Porque teve gente que teve acréscimo, aumento de renda em relação a 2009, como o Daniel contou pra gente, Agostinho. A gente estava conversando essa semana aqui, viu, Thaís, Daniel, ouvintes, com o Ciro Gomes, né? E ele falou que o povo brasileiro é generoso. Foi a expressão que ele usou, generoso. Então, assim, o governo de plantão, no caso aqui o presidente Bolsonaro, deu esse auxílio e as pessoas, da noite para o dia, mudaram a percepção do presidente, da figura do presidente e do governo como um todo. É assim que funciona mesmo e não é de hoje, hein? Não é de hoje. Agora, Daniel, eu estava lendo umas pesquisas, uns estudos. Tudo bem, o auxílio emergencial representa um gasto enorme, acho que é insuportável mesmo a longo prazo para o governo federal. Acho que o presidente falou em 50 bilhões por mês, mas alguns cálculos mostram também que parte desse dinheiro volta, porque você faz com que as pessoas tenham poder de compra, isso aquece o mercado. Agora com as lojas, enfim, o comércio, os shoppings voltando, isso teria também um efeito positivo. Não é só gasto, isso seria quase um investimento. Essa conta faz sentido, Daniel? Ela faz sentido, mas tem que tomar um pouco de cuidado com ela. É claro que uma parte do dinheiro vai voltar, a questão é realmente a quanto, né? A gente tem aí a nossa carga tributária, ela deve ser cerca de 30%, enfim, mas as pessoas também não só consomem tudo que elas ganham no auxílio, né? Elas podem, por exemplo, pagar dívidas. Já se mostrou que houve de fato muitas dívidas pagas aí pelo emergencial, e isso não vai voltar para o governo de nenhuma forma. O consumo mesmo é o que faria com que houvesse um retorno aos cofres públicos via gasto da população. E também, talvez, um efeito aí de econômico, né? Realmente de produzir mais para atender essa demanda. Enfim, mas isso aí, de qualquer forma, esse tal do multiplicador que a gente chama, ele existe, ele realmente atenua a questão fiscal do auxílio emergencial, mas ainda assim, ele não é suficiente para a gente dizer que o auxílio ele é fiscalmente possível, né? De ser pago, basicamente. Mas, com certeza, há essa atenuação da volta do auxílio da transferência via consumo, que paga impostos ali, e também via crescimento econômico, as empresas produzindo mais para poder atender essa demanda. Eu queria agradecer ao Daniel Duque, pesquisador da área de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada, Daniel. Até a próxima, hein? Eu agradeço. Obrigado, tchau. Bom dia. Bom dia. Agora são